online lá no Rio Grande do Sul. Tenho certeza que do fundo do coração dela também ela está te agradecendo por essa oportunidade. Quando eu começo o que vem à memória das nossas famílias, eu lembro a minha mãe e a tua na arquibancada, né, esperando a gente ganhar a medalha, né, e devolver a medalha para elas e sair para a gente se divertir, né, cara? E quando eu faço esse exercício de memória, só consigo ter lembranças boas, né, e aquele ambiente familiar, aquele ambiente sadio das competições e ali que estava realmente a nossa felicidade, né? Sabe que quando você me convidou para essa live aqui, começaram a vir memórias, né? Porque é bom a gente explicar aqui para a nossa audiência que nós temos uma amizade há mais de 30 anos. Nós nos conhecemos nos anos 80, quando os nossos pais nos colocaram acertadamente num dos esportes mais valiosos para a política, a gente vai tratar disso. E aquilo era um outro tempo, né? Eu me lembro que a gente vinha de D20, às vezes, atrás, cheio de colchão, com um gap de 4 horas, né? Porque a meninada aqui de Porto Alegre acordava de manhã, tomava o seu café, ia lutar e a gente já estava viajando a madrugada inteira. E vez de outra ainda beliscava um pódio aqui, né? Incomodava. Boas lembranças. Boas lembranças. Já iniciava o exercício de coragem já na madrugada, né? E às vezes quando eu fico lembrando assim, olha, os nossos pais com certeza deviam ter muito amor por nós para encarar aqueles desafios naquela época ali que não eram fáceis, né? Tinha uma questão financeira envolvida, tinha uma questão de um sacrifício enorme que se fazia em prol da educação, em prol da nossa educação, em prol de uma questão de construção de valores, né? E com certeza aquilo ali foi permeado durante esses 30 anos aí, mais de 30 anos que a gente tem em cima do tatame, isso foi permeado em todas as nossas ações, né? Tu nas tuas batalhas diante dos tribunais aí, como funcionário público também, eu na minha atuação como funcionário público, tu teve mais de 16 anos de atuação como funcionário público, eu tenho mais de 10, né? Claro que são campos diferentes ali da atuação, mas eu levo os ensinamentos que eu tive em cima do tatame para todas as minhas ações na atuação policial, e graças a Deus foram elas que me mantiveram no caminho certo, correto, sempre nunca trazendo problema para minha família, sempre nunca tendo que desrespeitar outro cidadão, né, usando da força, né? No meu caso, da atuação policial, os ensinamentos físicos e práticos do judô, eles são mais latentes, mas a capacidade intelectual ela tem que estar atrelada a isso. E eu acho que um dos grandes motivos assim que eu estou colocando essa live aqui como um marco histórico mesmo na minha história pessoal, porque tu foi um fundador e um coordenador de uma escola judiciária do Tribunal Regional Eleitoral aí do Rio Grande do Sul, e isso não é pouca coisa. Essa capacidade intelectual que tu tem, meu amigo, de transformar, de trazer elementos de informação, é muito necessário para os nossos judocas, para isso que a gente está vivendo agora. A gente tem um marco histórico também no judô, no que diz respeito à política, porque a gente tem o João Derli, teve o João Derli como candidato à Prefeitura de Porto Alegre, a gente teve o Kaká, o Carlos Eurico, em Santa Cruz, né? Nós temos casos de outros vereadores que também colocaram o kimono para literalmente aí encarar uma campanha política, e o que a gente viu nessas campanhas foram eles trazendo a história deles, dos tatames, para compor a proposta deles de educação, de segurança, de geração de empregos, né? E trazer tu, que tem esse elemento intelectual profundo sobre esses ritos eleitorais, sobre democracia como um todo, é importantíssimo para o judoca. Tanto aquele que está
na iniciativa privada, tentando abrir a sua academia, tentando fazer a sua transição, né, de atleta, professor, empresário, quanto aquele que tem pretensões políticas também, né? Tanto eu quanto tu, a gente não tem pretensão, eu pelo menos não tenho pretensão política, né? Muita gente me pergunta, você está querendo ser candidato no futuro? Não, não é isso que eu quero, né? A minha, digamos, o meu objetivo aqui diante de uma pandemia, a gente socorrer muitos faixas pretas que estão que estão vivendo, estão tendo dificuldade para sobreviver com as suas aulas em academias que foram fechadas, né? Então, é muito importante essa questão dessa conscientização. Amigo, eu quero dizer duas coisas para começar, e as duas são agradecimento. Uma aos nossos pais, que tiveram a percepção de ver no judô uma oportunidade para educar os seus filhos e fizeram a diferença positivamente para sempre na nossa vida. Então, um beijo para a Isa, para o Nilo, para o Mauro, para a Gladys, e que eles tenham o nosso reconhecimento e que sirvam de exemplo para outros pais, agora da nossa geração, de oportunizar para os filhos o contato com um esporte tão valioso. E o segundo agradecimento a ti por ver a oportunidade de fazer um link que acho que depois da nossa live vai parecer bastante óbvio, mas que hoje não é tão visto, entre a política e o judô. A política está em tudo, e ela trabalha com valores, e o judô também. Então, eu quero pegar esse gancho para fazer as primeiras considerações aqui. O nosso público é formado também por judocas, né? Essa é uma live um pouco diferente para mim, me tira da zona de conforto e me leva a outras reflexões. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é uma definição do nosso esporte. E, aliás, dizer que é muito mais do que um esporte. Sim, o judô é uma arte marcial, ele capacita a pessoa, independentemente da idade e da complexão física, a se defender de agressões. O judô é um esporte. De fato, nós temos memória muscular. Eu deixei os tatames em 96, mas ainda tenho o saldo positivo dessa experiência, né, que educa o corpo e a mente. O judô acabou virando um esporte de alto desempenho, um esporte olímpico, é uma profissão. Nós temos colegas que conseguem viver disso, o que é muito lindo e muito importante. Mas o judô é, acima de tudo, e essa é uma percepção que a gente começa a ter só quando mais velho e entende o mundo. O judô é uma doutrina e uma filosofia de vida. Se nós voltarmos às origens, né, aos propósitos do Jigoro Kano, nós vamos perceber um idealista, um educador, ancorado na filosofia oriental e que pretendia, como conseguiu, impactar positivamente a sociedade e o mundo com as suas proposições. Eu não sou praticante do jiu-jitsu, mas nós, da área de luta de contato, sabemos que existe aí uma linhagem, né? O jiu-jitsu japonês é uma arte arcaica, milenária, e o judô é uma arte centenária. Então, houve ali, naquele momento, a gente está falando de mais de 100 anos atrás, início do século XX, um movimento que pensava em organizar um método de combate e que servisse como mote para educar pessoas. E nós, lá, quando experienciamos, com o professor Cáceres, depois com o sensei Christian, e quando viemos a Porto Alegre, com o Kiko e todo o staff da Sojipa, nós talvez não percebêssemos isso, porque a gente estava naquela coisa juvenil, da competição, do companheirismo, né? E só que esses valores foram sendo introjetados. E hoje nós vemos homens e mulheres judocas que estão ocupando posições das mais variadas na sociedade, médicos, arquitetos, engenheiros, temos de tudo no nosso grupo, né? Mas ainda um pouco impacto político, né? Veja que nós precisamos de um bicampeão mundial, quer dizer, uma conquista que é o ápice do esporte, para conseguir ter algum impacto, alguma ressonância na política oficial, né? E com muito orgulho, porque o João, e aqui a gente não pretende trazer recortes ideológicos, né? A nossa ideologia aqui é o judô, independentemente de onde o colega se coloca. O João trouxe isso, né? E ficou visível em toda a trajetória dele, mas especialmente agora que ele teve uma visibilidade política como não antes, porque disputava cargos parlamentares. Quando você disputa um cargo executivo e tem a oportunidade de falar para um grande público, algumas coisas aparecem, né? E a primeira delas que eu quero destacar é o respeito. Tá? O valor respeito ao ser humano,
não apenas ao próximo, mas também a si. Né? Pode parecer um tanto contraditório no primeiro momento, uma luta, um combate individual, homem a homem, ser tratado com essa abordagem. Mas tudo que o judô não é uma arte de aniquilação do outro. O judô precisa do outro para funcionar. Nós precisamos de um oponente para que a nossa arte tenha eficácia e resultado. Então, não se pratica judô a não ser coletivamente. Não existe judô individual. Nós precisamos respeitar quem está do outro lado. É o nosso companheiro, e eu acho que o João trouxe isso. E acho que mais judocas ocupando a arena pública tem que trazer essa mensagem, porque nós estamos num momento histórico bastante complicado. A sociedade em rede estimula a polarização e a gente vê muita baixaria por aí. Então, respeitar o adversário e respeitar a si. Eu me lembro de uma vez ter sido desclassificado numa competição por fazer aquela famosa cravada de cabeça. Sabe quando o cara dá um murotê, você oi muito entusiasmado e por que o sujeito é eliminado? Porque ele não cuidou de si. E o judô não tolera isso. Sim. O judô cuida da vida e a saúde. Então, eu acho que o respeito está na base da nossa arte. Né? E um segundo aspecto que me chama bastante atenção também, que o judô me trouxe, e é um aprendizado difícil, é como absorver as derrotas. Né? Todos nós queremos ser vencedores, e é um filtro muito apertado. De novo, né, o João, ele representa uma geração, mas existe muita gente aí que ficou anônima no esporte e teve muito, produziu muito em termos de resultado, né? E também teve que elaborar algumas derrotas na vida. E perder é difícil. Talvez agora, nesse momento em que há vários derrotados na eleição, e se a gente for olhar em âmbito global, o exemplo do Trump me parece o mais evidente, né? É necessário saber perder. É necessário entender que, assim como o judô, na democracia e na política, a derrota não é o fim. Eu costumo dizer, numa eleição não há vencedores e vencidos, há eleitos e não eleitos. Depois, como você referiu ali no início, a gente luta e as nossas mães se esganifam lá na arquibancada, mas vem o momento da confraternização. E isso é que é o bonito. Sim. Unidade de propósito. Então, o judô me permitiu ver a vida desse modo, e não foi fácil. Né? Cada derrota que nós amargamos na solidão do kimono, depois, né? Eu chorei várias vezes. A minha experiência com o judô foi infanto-juvenil. Né? Na maturidade, eu acabei seguindo outros caminhos. Mas eu nunca perdi essa essência. E que bom que a gente pode agora se reencontrar, que a tecnologia proporcionou isso, e que a gente possa divulgar aqui algumas ideias do judô que, para mim, tem muito sentido na política. Respeito, educação, saúde, não ao vale tudo. Asseio pessoal e o principal, a ideia de que as coisas não acontecem do dia para a noite, sem mágicas. O judô requer sacrifício, degrau por degrau. E a política também. Então, eu acho que assim nós vamos conquistando nosso espaço, e eu espero que essa tua iniciativa aqui, corajosa, ousada, frutifique e que a gente consiga contagiar os colegas judocas a se interessar pela política. E não precisa fazer política partidária. O que nós estamos fazendo aqui é política, é impacto na sociedade, divulgando ideias boas que a gente aprendeu e que fizeram a diferença para nós. Então, eu acho que temos aqui alguns minutos ainda, né, para falar de coisas mais técnicas da política, mas eu vou deixar Vossa Excelência no comando. Eu aqui sou só um aluno. Essa introdução que tu fez, meu amigo, eu não conseguiria fazer ela de forma resumida, porque eu te confesso, eu tenho as minhas limitações, né? Quando tu traz esses elementos históricos, essa profundidade filosófica, é muito importante para aqueles que estão nos ouvindo. A questão do respeito, ela é muito importante, né? A gente pode estar num debate, a gente pode ter certos conflitos, mas tem uma necessidade de prevalência, que é o respeito, que é a educação. Eu não preciso concordar 100% contigo. Quem dizia isso era um presidente americano, com base em outro filósofo, que dizia, né, que eu não preciso concordar 100% contigo. Se eu concordar 100% contigo, de repente eu tenho que procurar um psiquiatra. E aí esse presidente dizia que
que acho que é o Reagan, acho que dizia que se eu concordo 80% contigo, eu sou um amigo, e não 20% um traidor, né? Então eu tive relatos do Ville, por exemplo, que foi o vereador a candidato ali de Porto Alegre, que teve o apoio do João Derli, que ele me mandava mensagens relatando a mágoa dele, porque ele não teve o apoio dos próprios judocas, né? Esse tipo de mágoa, assim, que ele me passou, também me atinge, né? Porque eu sou judoca, né? E eu tenho esses valores como o respeito, como a educação, como a principal base das minhas ações. E isso com todos os seres humanos. Se eu estou diante da minha atuação policial, diante do perigoso mais baixo possível, eu vou sempre respeitar ele. Eu vou sempre tratar ele com a educação, independente das consequências legais, se ele merece 30 anos de cadeia, 40 anos de cadeia. Isso não é problema meu. A questão é que eu vou sempre levar o que eu aprendi em cima do tatame para tratar o ser humano. Esse aspecto da disciplina aí, eu acho que é fantástico, porque na educação atual, a gente ouve muitas queixas de professores que recebem alunos indisciplinados. Tá? Uma criança tem muita energia para gastar e também tem não só energia construtiva, tem energia destrutiva, energia de agressão. Então, o judô é um momento e um lugar de canalização desses impulsos que nós temos, né? A criança ela está em formação, está sendo moldada, então introjetar a disciplina através do judô é um método muito eficaz. Né? E isso que você referiu aí de ser um policial que está numa situação crítica e ter que agir contra alguém que quer lhe agredir e usar da moderação de meios, né? Isso o judô também dá. O judô é uma arte marcial, é uma arte de guerra. E justamente a lei também, ela traz. Nós lutamos pela paz. E a lei traz também esses aspectos dentro da legítima defesa. A lei traz esses aspectos de moderação, de ponderação, de progresso, né? Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Eu nunca precisei ter que dar um estrangulamento em alguém que eu estava necessitando usar a força. Eu nunca precisei. Agora a gente está tendo nos Estados Unidos essa necessidade de debate em cima de uma reforma da atuação policial, né? Onde, de repente, o primeiro reflexo do policial, às vezes, é querer dar um mata-leão do jiu-jitsu. Nesse aspecto, eu concordo. O mata-leão, essas técnicas mais agressivas, por ser policial, aquele que está atuando em nome do Estado, ele tem que ter ele necessita de um certo preparo, de um certo treinamento, para não chegar àquela necessidade. Claro que há necessidades extremas, né, de uma luta corporal muito, muito forte, onde digamos, o cidadão que está ali tenta até tirar a arma do policial, mas mesmo assim, essas técnicas mais agressivas, elas têm uma necessidade de treinamento para ser usado. E aí entra a filosofia do Jigoro Kano, que retirou essas técnicas mais agressivas, possibilitando elas somente para os adultos realizarem, não para as crianças, né? E aí entra o papel do respeito, né? Claro que a realidade, às vezes, ela precisa ser uma certa adaptação, e quando tu tem um judoca falando sobre política, falando sobre questões culturais, ela promove um tipo de transformação no próprio judoca, que é de abertura intelectual. Essa abertura intelectual é muito necessária para o judoca, para que ele consiga, de forma honrosa, em cima do tatame, ele servir de exemplo para os menos graduados. Essa questão que tu falou da canalização da agressão, ela é muito importante dentro do tatame e fora. Porque é o que a gente está vendo na sociedade hoje em dia. O cara discordou de mim em alguma coisa, não, pronto, vamos discutir, tu já não merece estar no meu círculo pessoal, tu já é isso, já é aquilo outro. Essa necessidade de abertura intelectual para se debater, quando não se tenha a totalidade
da concordância das opiniões, isso é necessário se fazer com respeito. Eu acho que o João Derli, nos debates dele, ele trouxe isso para dentro, ali da política. A gente está tendo uma grande visualização dessa forma de agir, né? O Kaká também, em Santa Cruz, eu assisti os debates dele, ele teve grandes combates nos debates dele, onde as pessoas até agrediam ele de forma pessoal, trazendo certas informações que não estavam em pauta, porque ali, quando a gente está num debate político, eu acho que a ideologia ela tem que ficar um pouco de lado, ela tem que ser permeada por propostas aceitáveis e reais, né? A gente não vive num mundo perfeito, a gente precisa de coisas reais que, diante de uma pandemia, a gente está com uma necessidade de geração de emprego, a gente vive um conflito educacional muito grande dentro das escolas, onde os alunos perderam o respeito com os professores. Também isso se perdeu um pouco por causa que os professores estão trazendo para dentro das escolas, às vezes, questões ideológicas que não fazem, na minha opinião, não fazem parte da educação, porque se tu chegar ali e trazer muitos elementos, né, para uma criança, para um adolescente, ele não vai conseguir ter espaço para buscar a maturidade, para buscar o conhecimento, né? Então, do jeito que o João também trouxe essas propostas para a educação, ele trouxe muito da necessidade do judô dentro das escolas. Eu espero que essa eleição agora, a gente percebe a penetração de alguns judocas na política oficial, institucional, e que ela seja essa experiência seja um estímulo para que em próximos ciclos eleitorais a gente tenha mais judô na política, mais judocas na política, e que essa filosofia de vida, uma filosofia oriental, e que tem muito a nos ensinar, exerça um impacto maior. Eu acho que das grandes lições que eu aprendi no judô, e é valiosa, e eu tento mantê-la sempre presente na minha consciência, é a supremacia da inteligência sobre a força. E isso é arcaico no judô. O Jigoro Kano era um fiapo de gente, tá? E, no entanto, era um combatente hábil, porque ele percebia que podia usar a força do oponente em seu próprio benefício. E essa é uma noção arcaica do judô. Vem lá do jiu-jitsu do Shurobei Akiyama, naquela fantástica parábola, né, que fala da observação da neve, dos galhos acumulando neve, e os galhos mais grossos cedendo ao peso da neve, enquanto os mais finos simplesmente vergavam e voltavam à posição. Então, eu tento manter isso sempre presente quando fico nervoso, porque talvez haja uma razão para os nossos pais terem nos colocado no judô, né? O filho que tem muita energia, ele acaba no judô, né? E o cara que consegue ser captado, que vence as primeiras dificuldades, cai, tem que levantar sozinho, às vezes com a ajuda do companheiro, mas não pode culpar ninguém pela derrota, né? Essas experiências todas são transformadoras. Nem todos ficam, né? Porque no pain, no gain, não tem vitória sem sacrifício. Quando a gente entende isso, parece que acende uma luz na cabeça, né? E quem sabe aproveitar a oportunidade, prospera. E nunca prospera sozinho, porque é um estoque de experiências, né? Por isso que eu comecei e reitero aqui a gratidão por ter tido essa oportunidade, com colegas como tu, que foram oponentes duros de vencer, e que na maior parte das vezes me venceu. Mas a gente tinha uma diferença de um ano ali que fazia, né? Na época fazia diferença. Cara, essa capacidade intelectual que tu tem, Rafael, ela precisa ser levada para todos os nossos judocas, porque quando cada lição que tu traz com profundidade filosófica, com profundidade histórica, atrelando esses elementos do Jigoro Kano, isso é fundamental pelo seguinte: quando tu diz, muitas vezes, quando eu estou irritado, eu me lembro do que eu aprendi em cima do tatame. O meu pai tinha 1,60 m, né? Eu era sempre o menor da turma, né? A vida inteira,
no colégio, nas escolas, eu tive valentões a vida inteira, desde lá das primeiras séries, né? Eu tive digamos, lidar com os valentões. E o judô sempre me possibilitou a autodefesa sem agredir o outro. Né? Na maioria das vezes, quando eu usei o judô para me defender de forma progressiva e respeitando o colega, depois daquele momento ele se transformava no meu amigo, não se transformava num inimigo, né? Então, essa última parte sobre o judô, só para a gente falar um pouquinho do judô e vamos entrar na parte política específica, que eu quero te explorar bastante nessa parte aí também, meu amigo. Tá bem? Vamos. O judô não vai sair de nós, né? Não, A gente com vai certeza que levá-lo não. para sempre. Mas ele tem um propósito, né? Eu fiz uma opção de vida em 96, quando eu obtive a faixa preta, e percebi que ali era um divisor de águas, né? A proposta do judô da Sojipa, além da parte educacional, que nós experimentamos em Santa Maria, né? E fomos muito bem formados lá, é uma proposta também de desempenho e de profissionalização. E ali era um divisor de Sim. águas. Né? E eu acabei sendo conquistado pela vida intelectual, né? Isso também é responsabilidade da minha mãe, que me levava na biblioteca lá da Escola Fátima, em Santa Maria, e me mandava escolher o livro e resumir. Então, as letras também me conquistaram. E ali, a partir daquele momento, resolvi traçar uma outra trajetória, mas agora parece que as coisas estão se encontrando de novo, né? O judô me procura e eu recebo de braços abertos. Vamos falar de política, de eleições, sim. Estou pronto Ou para elas, isso. ou elas sempre estiveram, né, meu amigo? Eu acho que agora só agora que a gente consegue ter assim uma certa maturidade para enxergar que ela sempre foi latente, Sim, né? Porque essa necessidade de coragem para se reinventar durante os nossos caminhos, para buscar caminhos novos, a gente só conseguiu porque tinha coragem, sim, né? Porque diante do pânico ali, a gente não paralisou, né? O medo nos serviu para nos deixar alerta, mas a gente buscou novos caminhos, principalmente intelectuais, e os valores que a gente aprendeu no tatame foi fundamental, né? A gente não se perdeu nesse caminho, nesses novos caminhos, em razão do que a gente aprendeu em cima do tatame. E nessa questão política, que tem a pandemia hoje como, digamos, um diferencial assim, de análise, né? Eu queria te perguntar o seguinte: o que tu viu diante dessa democracia infrapartidária aí, se diante da pandemia que teve um isolamento das pessoas, essa política, essa democracia infrapartidária, ela conseguiu ser alcançada mesmo diante da pandemia aí? bem, vamos então falar um pouco de partidos políticos, tá? A gente tem uma crise de representação. A democracia representativa ela é praticamente uma crise permanente, tá? O que, aliás, é quase um paradoxo, porque a peculiaridade da crise é ser algo temporário. Tá? Esse conceito não é meu, esse conceito é do Bauman, é uma das minhas influências mais presentes hoje, né? A sociologia dele sobre a modernidade líquida me causou muito impacto, na verdade, uma Uhum. filosofia, e faz muito sentido a gente pensar a liquidez dentro dos partidos políticos, porque a organização partidária hoje ela é instável, assim como a modernidade líquida. Então, nós Sim, vemos que existe uma folga, graças a essa instabilidade, entre aquilo que o povo espera e o que os partidos políticos conseguem entregar. Tá? Os partidos políticos são uma instituição essencial à democracia, mas eles hoje estão aquém do que o cidadão atual, o cidadão contemporâneo, século XXI, inserido nos meios digitais, do que ele espera e exige. Se nós compararmos, eu vou me concentrar no Brasil, os estatutos partidários das 35 legendas que hoje disputam o poder na arena, nós vamos notar muitas semelhanças, em primeiro lugar, quer dizer, muita gente dizendo e propondo a mesma coisa, e, ao mesmo tempo, vamos notar uma diferença muito grande, uma simetria entre promessa
e resultado, né? Talvez porque, aí volta a questão da modernidade líquida, os partidos não estejam conseguindo interpretar essas novas formas de expressão e canalizar isso em propostas, em programas objetivos. E aí, qual é o resultado? A gente acaba no personalismo, votando em pessoas e não em acervos de ideias. Então, e a decepção acontece, porque uma pessoa no poder ela vai tomar decisões eventualmente contrárias ao programa partidário e o cidadão vai olhar e vai dizer, não, mas isso não me representa. Então, hoje, partidos políticos no Brasil, na verdade no mundo inteiro, sofrem de um problema de como reinterpretar os anseios da sociedade e colocar isso em propostas mais objetivas e persuasivas. Tanto que a gente vê assim certas esquizofrenias ideológicas, né, de opostos se apoiando, e então é uma certa confusão. Mas assim, eu não quero que isso pareça um discurso negativista. Eu acho que nós estamos em processo aqui. Nós tínhamos um cenário de insatisfação com a democracia e de crise de representatividade por outras razões, que era um certo bloqueio à atividade política, os partidos políticos monopolizando o poder e o espaço na arena pública e as pessoas não se sentiam representadas. Hoje as pessoas estão acessando a política de outras formas que não os partidos. Então, assim, para ser objetivo e conclusivo nessa tua primeira pergunta, a vida intrapartidária hoje, ela experimenta um certo mal-estar. Os partidos perderam o monopólio da verdade, do discurso, né? E eles estão concorrendo com atores hoje que andam à margem do sistema partidário. A gente pode analisar esse fenômeno aí depois, se não der tempo em outra live, de personalidades que, apesar da falta de estrutura partidária, ou justamente por ela, prevaleceram, né? Para confirmar a hipótese, eu acho que é a última eleição da presidência da República no Brasil é um sintoma disso. Uma corrente, um momento eleitoral que não conseguiu se canalizar dentro de um partido e virou uma coisa algo difusa. Exatamente. Né? Mas eu não vou me alongar nisso porque eu acho que a gente tem outras perguntas também. Né? Eu concordo, eu concordo com isso que tu está falando, porque a gente tem, como tu disse, a gente tem 35 partidos, né? São 10 partidos ali que são os que dominam a maioria da representação. Hoje, esses 10 partidos, eles diminuem, aqueles que estavam em primeiro lugar ali concentravam 90% dos eleitos, hoje já diminuiu, né? Está acontecendo essa fragmentação, né? Só que mesmo assim, com toda esse número de partidos, a gente só em Porto Alegre a gente teve mais de 30% de abstenções, né? Se tivesse um candidato pegando essas abstenções, estava eleito. Sim. Né? Tem uma Deu pergunta 30, aqui do Tonhão Henriques, 33%. né? É uma provocação. Você acredita mesmo que os partidos não conseguem interpretar o que a sociedade quer? Sim, essa perguntinha aqui, onde é que ele quer nos levar? Obrigado pela provocação. Há uma ideia de que os partidos são espertos e malandros, e de fato são. Não é que eles não sabem o que está acontecendo. Quando eu digo não conseguem tem um interpretar, jogo econômico, né? É não conseguir canalizar isso aí institucionalmente. Vejam que como é que é uma campanha eleitoral hoje, apesar de estar numa sociedade em rede multidirecional, ainda é o eu falo e tu me escuta. Os partidos estão muito pouco dispostos a coletar esse material riquíssimo, que é o que as redes têm dito, né? Esse feedback do cidadão. Claro, já se andou muito para frente, tem pessoas especializadas em fazer esse monitoramento, mas ainda está muito aquém de algo que a gente possa considerar orgânico e dinâmico, como me parece que será a democracia daqui para frente. Vamos passar o capítulo, vamos adiante? Vamos falar um pouquinho então vamos te provocar, então. Isso. Vamos falar um pouquinho do fundo eleitoral, porque eu sei que tu tem opiniões nesse sentido aí que são de grande profundidade e eles trazem certas verdades aí que precisam ser ditas. Muito bem, vamos estruturar o raciocínio rápido aqui. Primeira coisa, democracia custa dinheiro. Processos eleitorais demandam recursos. Tá? Então, existe uma atividade econômica em torno das eleições,
um mercado, né? Eu sou um exemplo vivo disso. Eu me remunero dentro desse contexto de acontecimento da democracia. Então, assim, não há como vencer uma eleição sem investimentos. Não há como fazer política sem dinheiro. A questão é quem paga, portanto. Tá? E aí, me parece que nós caminhamos para fizemos um diagnóstico e tomamos uma decisão errada. Tá? Qual é o diagnóstico? O dinheiro estava comprando a política. Tá? E aí a gente vai no Mensalão, vai no Petrolão, vai na Lava Jato, e a gente sempre vê o mesmo fenômeno se repetindo. Empresas, interesses econômicos se agrupam e investem num candidato e vencem, e exercem o poder, tá, no seu interesse. E quando a coisa começou a ganhar contornos assim cinematográficos na campanha eleitoral e os partidos sem nenhum limite passaram então a buscar cada vez mais fontes de financiamento privado, a coisa estourou. E aí houve um movimento dentro do Poder Judiciário reagindo a isso. Depois o Congresso Nacional veio e legislou, ratificou o entendimento jurisprudencial, mas dizendo o seguinte: empresa não vota, empresa não doa. Então só o cidadão vai doar. E aí o que aconteceu? Primeira eleição de 2016 com esse entendimento, é a eleição mais pobre da história. Porque não tinha o dinheiro das empresas, e o que entrou de caixa 2 não deve ter feito muita diferença, e ele sempre existe, e não tinha uma fonte alternativa para fazer campanha. Existia, como ainda existe, o fundo partidário. Mas o fundo partidário ele é o mínimo existencial e necessário para que correntes políticas que representam uma parcela expressiva da população, porque o Brasil é um país pobre, né, mas que não conseguem se sustentar porque as pessoas que são representadas são pobres, então não tem dinheiro para colocar em política, o Estado vem e diz: vocês estão na arena com esse mínimo existencial e vocês vão existir e vão disputar poder. Agora, não queiram muito mais do que isso. Vão buscar lá, com a sua performance, com a sua persuasão, mais recursos com os cidadãos. E a gente está criando essa cultura de doações. Eu acho que esse exemplo agora da live do Caetano Veloso, né, que aconteceu aqui em Porto Alegre, inclusive, a discussão. Pode ou não pode fazer uma live para buscar recursos? A Justiça Eleitoral oscilou e concluiu que sim. E então, a partir dali, a gente tem uma perspectiva, provavelmente vai acontecer, de arrecadação de valores a partir de expressões artísticas ou de outras intervenções. E isso é uma forma de engajamento do cidadão, para que a gente possa prescindir daquilo que eu acho que hoje é nefasto, e é o mote da tua pergunta, que é o fundo eleitoral nesses parâmetros. Né? E eu não estou... São 20 bilhões aí, né? São 20 bilhões, né, Rafael? Não, esse é o ponto. Né? A gente tem um custo global aí que inclui doações privadas, mas vamos falar especificamente do valor público. O fundo partidário anual é quase 1 bi, um pouco menos, mas para arredondar os números. E o fundo eleitoral é 2. Então, assim, num ano de eleições, a gente tem 3 bi de dinheiro público circulando para lá e para cá. O que isso gera? Vamos fazer a crítica. Acho que o principal efeito negativo é um certo desestímulo às legendas a buscar reforço junto ao cidadão. A doação pessoal. Né? Quer dizer, eu vou lá buscar o voto do cidadão, mas eu não vou buscar o apoio dele. Vejam que o nível de engajamento necessário para alguém investir dinheiro numa candidatura é muito alto. Então, tu tem que estar realmente a fim de bancar aquele projeto. Ao passo que votar num regime que nós somos obrigados, o cara vai lá e faz sem nenhum compromisso. Então, o fundo eleitoral, eu vou usar uma palavra forte, ele emascula os partidos, porque ele tira o apetite pelo dinheiro, né? E não o dinheiro para fazer negociata, mas para poder divulgar as suas ideias. Então, eu acho que a gente errou nesse ponto. Ele retira o engajamento. Tira o engajamento, mata o elan pela política. E um outro efeito negativo. E tudo aqui, meus amigos, eu não vou flanizar, mas são relatos de experiência, do que a gente observa. Tá? Muita gente se aproximando da campanha eleitoral porque vê uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ainda mais agora, né, que existe uma cobrança corretíssima das instituições para tentar distribuir um pouco melhor essa grana, estabelecendo cotas raciais, de gênero,
né? Então, esse dinheiro está aí disponível e, eventualmente, alguém se aproxima de um partido, se lança candidato, porque sabe que alguma coisinha vai pingar. Tá? Então, assim, isso também é ruim. Eu acho que esse é um efeito menor comparando com o primeiro, mas também nos traz algum inconveniente. E agora, né, o que eu penso que vai acontecer? Eu não quero fazer aqui previsões catastróficas, tá? Mas os partidos não estavam preparados para lidar com essa verba, com as exigências que as instituições de controle, Ministério Público e Justiça Eleitoral devem fazer, considerando a origem do dinheiro, que é o erário público, orçamento, fruto da arrecadação dos nossos impostos. Então, eu vejo que as instituições estão se colocando na seguinte perspectiva: se você tem um dinheiro público para fazer campanha, então me mostre como é que você manejou esse recurso. Num regime de doações privadas, essa preocupação ela não é tão grande. Cada um é livre para queimar o dinheiro. Agora, aqui não. Esse dinheiro tem um propósito. E aí a gente entra numa zona mais delicada de começar a investigar a finalidade do gasto eleitoral. Por que você gastou com isso? É uma semente de uma outra Lava Jato, né? Eu diria que sim, e num outro cenário. Tá? Vamos lá, vai complicar. Porque a Lava Jato foi em âmbito nacional. Então, bem ou mal, certo ou errada, havia uma unicidade intelectual, judicante, que não está presente aqui. São eleições municipais. 2, a justiça eleitoral é mais célere do que a justiça federal, do que todas as justiças comuns, porque ela tem que ser, não é que ela é melhor. A legislação... Ela é especializada. Ela é especializada e a finalidade dela é ser rápida, porque senão não adianta. Terminou o mandato, quem ganhou roubando vai cumprir o mandato e logrou a democracia de maneira irreversível. Então a justiça eleitoral tem que ser rápida. O Supremo Tribunal Federal decidiu corretamente algo que a gente sempre dizia e que, no limite, leva à nulidade total da Lava Jato. É que os crimes ali imputados eram crimes eleitorais. Porque o objetivo master daquele esquema não era enriquecer A ou B. Calhou de, o efeito colateral é um fulano lá, desviar 50 milhões da Petrobras. Um Zé Ninguém, né? Pegar esse dinheiro para si. Mas o que estava em jogo, e o que sempre está em jogo, é controle do poder. É para isso que serve esse dinheiro. Então, nessa perspectiva, eu não tenho como dizer que não é um crime eleitoral, porque ele tem finalidade eleitoral. E o Supremo afirmou isso, e agora o que nós vamos ter? Uma legislação aplicada na Justiça Eleitoral a respeito de despesas feitas com dinheiro público para manter o poder e que talvez não tenham sido bem feitas. A aplicação dos percentuais em negros e mulheres é uma questão pendente, mas, sobretudo, o valor da despesa e a comprovação do gasto. Então, eu vejo que, a partir do ano que vem, boa parte desse dinheiro do fundão eleitoral que entrou para os partidos vai voltar na forma de multa. E talvez, daqui a 2 anos, o cara vai responder uma execução. Mas aí tu não acha que a Justiça Eleitoral, tu acha que ela é equipada para a investigação nessa profundidade? Bom, aí eu estou falando com um especialista em investigações aqui, sou só um aprendiz e vou arriscar uma resposta, tá? A partir da minha experiência pessoal de 16 anos na Justiça Eleitoral. Eu acho que sim, ela está plenamente apta a fazer frente a esse desafio. Ela vai precisar apenas de ajuste, né, de reorientar os seus esforços e talvez exigir um pouco mais de um quadro funcional que, sim, é pequeno, já tem bastante trabalho. Ilude-se quem acha que a Justiça Eleitoral só trabalha em ano de eleições, que todo mundo ganha bem e passa o tempo inteiro de férias. É um conceito equivocado. Né? Mas, de fato, sempre tem uma gordurinha a mais para queimar. Então, mais uma questão de organização do trabalho, distribuição da força de trabalho, do que propriamente capacidade técnica. Né? Eu não vejo isso como um argumento válido. Eu sei que na disputa, porque há uma disputa de poder aqui interna, Justiça Federal e Justiça Eleitoral, a respeito de quem decide sobre isso.
e a Justiça Federal, eventualmente, os seus representantes usam esse argumento. Nós temos o know-how, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. O que é até ingênuo, porque a Justiça Eleitoral... Sendo que o objetivo é um só, né? Como? Sendo que o objetivo é um só, é o povo. Pois Né? é. Esse combate, esse combate à corrupção, o povo não quer saber se é a Justiça Federal que faz ou se é a Justiça Eleitoral. Ela quer o combate à corrupção. Né? Ela quer o criminoso do colarinho branco e, eventualmente, que esse seja o político. Ele quer ver a justiça sendo feita. Né? A gente não quer saber quem é que é o mais preparado. Aí entra no que tu falou, é necessário uma adaptação, né, uma construção de união entre a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral, então? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que esse trabalho vai acabar acontecendo e vai ser um divisor de águas no país. E talvez isso leve a um recuo do legislador, porque quando perceberem que essas multas todas, esse dinheiro todo, vai ter que voltar com juros de correção e punições, eventualmente inelegibilidades, exclusões políticas, talvez repensem. Né? Ou então, né, flexibilizem os controles, o que seria bastante ruim. Né? Não daria bons resultados. E o Congresso Nacional, ele eventualmente reage dessa forma. Nós temos que ser vigilantes. Não é uma censura moral. Eu não costumo isolar a crítica e falar fulano, beltrano, ciclano. A gente tem que analisar o movimento das instituições. E o movimento das instituições, o parlamento especificamente, no que diz respeito à legislação eleitoral, é de instinto de sobrevivência. Aperta de um lado, solta do outro. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atentos e cobrando. E se tivermos mais judocas no parlamento, eu espero que os valores que as pessoas cultivaram, né, durante a sua vida façam a diferença lá, independentemente da orientação ideológica. Já vou fazer um gancho aí no que tu falou, porque eu também estou meio descontrolado no tempo que a gente começou a falar e eu já não marquei o tempo direito, mas aproximadamente a gente está deve estar em 45, 50 minutos de live. Eu já vou fazer nós fazer um convite para rediscutir certos aspectos disso que a gente falou hoje, com o João Derli e com o Kaká, com o Carlos Eurico, ele e os dois, né? Para numa próxima live a gente debater esses assuntos, trazer novas experiências, trazer novos elementos que foram aprendidos, assimilados em cima do tatame para essa questão da política. E, de repente, conversar sobre aspectos legislativos também, e partidários, né? Como a candidatura é uma candidatura independente, que coisas que são possíveis hoje nos Estados Unidos e não é possível aqui, né? E uma questão de segurança também das próprias eleições, né? Do trabalho do Tribunal Superior Eleitoral, que tu tem uma grande experiência nessa questão da segurança, da possibilidade ou não de fraude, né? Então já fica o nosso convite para essa próxima oportunidade aí virtual, para a gente trazer os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e à Prefeitura de Santa Cruz, para a gente debater mais sobre esses assuntos que são tão relevantes e que tu tem essa profundidade de conhecimento técnico que eu particularmente não conheço ninguém no Brasil que tenha essa coragem de falar, que tenha essa personalidade de falar sobre esses assuntos, meu amigo. Muito obrigado, você é um homem gentil, excessivamente generoso. Eu acho que o judô, já que a nossa temática central, né, ele nos imprimiu uma marca indelével e tem muito colega por aí com muito conhecimento, muita capacidade, e que está hoje escondido, né? Talvez desencantado com a política, que não tenha percebido que o judô e a política são dimensões muito próximas. Né? A ética que o judô ensina não tem ideologia, ela permeia todos os espectros ideológicos, né, dos nossos partidos políticos e no mundo inteiro. E há de se encontrar, cada judoca, um espaço, uma acomodação dentro do sistema partidário
que é monopolista, né? Nós não temos ainda candidaturas avulsas, né? Então é obrigatório e necessário. Mas, claro, né, daqui a pouco, pensando alto, é possível criar partidos políticos no Brasil, e os partidos políticos podem ter lá um recorte. Então, não seria absurdo o judô ter uma organização partidária séria, né? Nós temos o Partido da Mulher, já tivemos o Partido dos Aposentados, o Partido Ecológico, por que não o Partido do Judô, né? Então, claro, falo aqui quase como uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque eu de fato percebo que esses ensinamentos, a supremacia da inteligência sobre a força, o respeito ao próximo, a ideia de que mesmo eu sendo responsável pelos meus resultados individuais, não podendo culpar ninguém, eu dependo do outro para obter os meus resultados, né? Tudo isso é política. Tudo isso é política. E pode ser canalizado de uma forma positiva e propositiva. Veja como tu citou o exemplo do João, a gente falou dele algumas vezes aqui. Talvez o público estranhe um homem de combate com 2 títulos mundiais e aparecendo como um doce de pessoa, né? Não agrediu ninguém, não baixou o nível. Quando foi agredido, reagiu com elegância. Então, sim, isso é o judô, meus amigos. Isso é o que a gente aprende. A gente não vai lá para brigar, para lutar e machucar alguém. Eu me lembro, né? Acho que a gente está se encaminhando para o fim. Então, voltando um pouco a Santa Maria, né? Fazendo o caminho de volta. Nós éramos desestimulados a brigar na rua e castigados, né? Quando arranjávamos confusão, porque nós tínhamos uma vantagem competitiva sobre aquele que não tinha a arma da técnica de combate. Exatamente. Então, assim, isso também foi algo que me marcou, de a gente não ser covarde na vida, nos 2 sentidos, de enfrentar os desafios, mas também de estar numa posição de predomínio e não exercer uma força opressora sobre o outro, né? O judô ensina que hoje você pode estar por cima e amanhã você pode estar por baixo, né? E talvez seja um dos esportes, né, mais competitivos e difíceis de admitir uma hegemonia, né? E é o que a gente precisa também na política, acabar um pouco com as hegemonias. Eu acho que, voltando para as eleições agora, nós tivemos resultados eleitorais surpreendentes em alguns lugares. Eu não quero fulanizar, mas eu vou dar 2 nomes só, tá? São clientes do escritório, você sabe que a gente trabalha em todas as correntes ideológicas e respeita todas elas. Não interfere nisso. A eficácia do nosso trabalho técnico depende da neutralidade. Isso dito, nós vimos o PSOL, do lado esquerdo, e o Novo, à direita, trazendo atores que 1 ou 2 eleições atrás não teriam a menor viabilidade e que agora se posicionaram ou indo para um segundo turno, como é o caso do pessoal em Belém, fazendo a maior bancada aqui no estado. O Novo em Caxias, em Canoas, chegou em 3º lugar, em Caxias em 5º. Então, começam a ser ocupados novos espaços aí, de modo que há um ambiente de renovação política. O sistema político partidário eleitoral sai com uma nova cara dessas eleições. E ainda há muito que se estudar. O eleitor é uma esfinge, as pesquisas erram, tem muito zoom a respeito de manipulação de dados, o que a minha experiência... Erram e erram muito, né, Rafael? Porque nesse primeiro turno tinha candidato com 40% que, quando deu na realidade, ele deu 20 e poucos, né? Sim, o problema é o seguinte, o eleitor ele é maroto, ele é sarcástico, ele caçoa, né? E muda de ideia na véspera. Essa é a verdade. Tem muita gente indecisa que, daqui a pouco, né, não tem, é difícil gerar engajamento e fidelização. Talvez o judô seja um elemento de ligação incondicional, porque o que eu percebi aqui, né, é que os judocas podem pedir voto para outros judocas, independentemente do cara ser direita ou esquerda, porque tem ali um vínculo de valores mais profundos, que são esses que a gente aqui exaustivamente insistiu, né? Então, isso não impede a crítica, né? Justamente até facilita, porque a gente aprende isso no tatame também, né? Quando uma coisa tá errada, a gente não precisa concordar,
né? Quando está vendo um treinamento que tá sendo feito de forma errada, a gente vai buscar a crítica construtiva para daí se chegar na melhor condição num campeonato, para se desenvolver o atleta. Eu não gosto de usar a expressão, né? Mas ninguém tem aqui candidato de estimação, né? Não é isso que a gente está querendo aqui. A gente está querendo promover uma abertura intelectual para o judoca, uma necessidade do judoca saber certos aspectos políticos para ter um mínimo de consciência. Sim, né? Eu lembro que quando a gente foi submetido ao exame da faixa preta, mas na verdade todos... Entrou uma ligação, desculpa. Quando nós fomos submetidos a exames de faixa, não era só desempenho, performance física, né? Tinha uma exigência de conhecimento doutrinário da história do esporte, dos valores do esporte, dos personagens do esporte, né? Então, sim, o judô tem um acervo teórico por trás. E talvez seja um bom momento agora, quando a gente tem falado de política, chamar a atenção dos educadores do judô, dos professores, para trazer essas narrativas para dentro. Elas fazem todo sentido, né? Essa metáfora do Shirobei Akiyama, essa parábola, ela deveria ser conhecida por todos. É uma evidência da natureza de que força bruta, sem inteligência, não leva a lugar nenhum. Então, eu acho que a gente está estourando o nosso tempo, meu caro. Não quero ser derrubado aqui. Você está no controle. Não, eu acho que a gente tem que levar esse debate para dentro das federações, porque ali tem uma resistência muito grande de certas ideias, e o que eu tenho acompanhado de forma prática e real são muitos professores faixas pretas com necessidade de sobrevivência básica, de não ter condição de trazer com o seu trabalho o alimento para a própria casa, para alimentar a sua família, para trazer condições mínimas para a sua família. Se a gente não promover essa abertura intelectual aqui, em todos os campos, seja no político, seja na iniciativa privada e dentro das federações, diante dessa pandemia, vai ter muitos judocas faixas pretas, muitos, que vão sofrer e já estão sofrendo de não ter de trazer o seu alimento para casa. Sim. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente pode encerrar com ele. A politização do judô e das federações. Como eu me afastei do esporte há bastante tempo, eu não sei quem são os atores e como é que a coisa está acontecendo. Mas, vendo a distância, né, talvez haja um receio de politizar o esporte partidariamente, né? Então, existe essa cautela e é necessária e importante. Porque é muito fácil sequestrar instituições, mesmo federações de esporte, para fins político-partidários. Há que se ter esse cuidado. Porque daqui a pouco, e a gente vê isso, por exemplo, em eleições da Ordem dos Advogados, existe sempre uma inclinação ideológica, né? Nós não podemos cair tentando criar um benefício aqui, criar um problema. Botar partidos políticos para dentro de federações. Essa é uma cautela preliminar. E eu digo, se o risco é esse, a gente nem começa. Mas qual é a forma de evitar isso? É a presença da pluralidade dentro e o revezamento. Exatamente. Uma federação pode ter uma governança democrática. Claro que sim. Por que não? Desde que ela seja transparente, desde que ela seja acessível e que ela seja representativa. Então, eu acho que a federação ela tem um papel importantíssimo em não restringir a liberdade daqueles que, diante de uma necessidade de sobrevivência, precisam trabalhar. Sim. Né? Quando tu tem a discussão ideológica dentro das federações, não é isso que eu estou querendo trazer, é justamente o contrário. É justamente trazer o judoca para um debate necessário de certos aspectos. É uma abertura intelectual totalmente apartidária. Eu não tenho o objetivo de atuar dentro de uma federação, não quero esse tipo de vínculo, não é isso que eu estou querendo promover. A gente precisa trabalhar instrumentos, tanto na iniciativa pública,
né, que aí entraria as federações, porque são instituições oficiais e recebem, às vezes, dinheiro público, mas o mais importante é o debate na iniciativa privada, porque é a iniciativa privada que vai possibilitar que o atleta faça essa transição para a condição de professor, para a condição de empresário. A gente não tem isso hoje no judô. O judoca não sabe fazer essa transição, né? E é só o debate político, que vai trazer essa capacidade intelectual para os nossos atletas começarem a observar essa necessidade de transição, de amadurecimento. Sim, isso está latente no judô. Isso está latente. O judô é um esporte que fomenta a educação além do dojo, né? Os professores exortam os alunos a serem responsáveis com os seus estudos, com a sua organização diária, a sua rotina, o seu asseio pessoal. Então, eu acho que falta, na verdade, só um insight para que a gente consiga transplantar esses valores de uma vida digna, honesta, correta, respeitosa para dentro do cenário político. E isso vai fazer toda a diferença, de um lado ou de outro. Volto a dizer, o nosso diagrama político-partidário é capaz de acomodar o judô em qualquer uma das dimensões ideológicas, porque os valores do judô são fundantes da civilização. E eu acho que aqui eu encerro, para a gente não ser derrubado e não ter tempo de se despedir. Sim. Nós estamos num processo civilizatório, tentando nos livrar da coisa bárbara e violenta que tem no ser humano em prol de um convívio pacífico. Esse é o empenho da humanidade. E o judô, ele domestica a violência e dá um sentido e um propósito para ela. E não tem nada mais político do que isso. Né? Então, judô e política, sim, na minha apreciação, são dimensões da existência muito afins. E é uma pena que ainda as lideranças e os praticantes não tenham se apercebido disso. E eu espero que agora a gente, fomentando essa conversa, né, tenha ganhos. Nós não vamos politizar o judô, não é isso, nós não vamos transformar a política num tatame, mas essas convergências têm que ser expostas e têm que ser melhor exploradas. Então, meu caro, eu diante desse convite, eu só tenho a agradecer. Né? Tu és um corajoso, um cara criativo e que busca oferecer algo diferente para a sociedade. Sai da zona de conforto. Nós temos trajetórias bem parecidas, saímos da mesma cidade, cultivamos o mesmo esporte, viemos para a mesma cidade, depois Porto Alegre, mais ou menos na mesma época, cursamos Direito e fomos ao serviço público. E eu, de certa forma, eu ainda faço serviço público. Eu não tenho cargo público mais, mas a minha posição, a minha exposição é no sentido de contribuir. E se estou errado também, sem nenhum problema. Né? Feliz daquele que se permite mudar de opinião e ser corrigido por pessoas que querem lhe ajudar. Né? A gente sempre filtra aquilo que não presta, mas eu fico muito satisfeito também com o feedback negativo. Né? A humildade. Vamos terminar por aqui. A grande lição do judô é a humildade. A gente, diante de um oponente, de um colega, de um sensei, de um faixa branca, a gente se curva em respeito. Tá? E não em humilhação. Servir sem ser servil. Eu te agradeço a oportunidade, meu amigo. Os nossos canais nas redes sociais aí estão cada vez aumentando mais esse nível essa teia de informação, está chegando aos nossos judocas aí. Eu tenho recebido um retorno muito positivo e nosso trabalho está começando, mas a gente tem o que tu falou, que é a coragem. E os ensinamentos e a humildade sempre vai estar presente no que a gente faz. Eu, do fundo do meu coração mesmo, te agradeço essa oportunidade, porque ela é um marco na minha história como pessoa, e vamos tocar em frente aí, que a gente tem muita gente para ajudar. Vamos adiante. Coragem é a palavra. A única coragem que eu não tenho mais é vestir um judogi e fazer um randori contigo. Aí eu tô fora. Grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço para todo mundo que acompanhou aí, senseis, colegas, amigos. A gente, uma hora dessas, aparece de surpresa aqui para trocar mais uma ideia. Grande abraço.